Olá, todo mundo de novo. Olha a gente aqui no Vida Nova para o Seu Armário. Eu, Mari Azevedo, Adriana. Para quem está acompanhando a gente, o Scambi, junto com a Mari Azevedo, estão fazendo essa ação, que é uma ação para mostrar um pouco um processo todo de consultoria de estilo real, com caso real, com a nossa protagonista, que é a Adriana. E nisso a gente está junto com todo mundo aqui mostrando e desvendando esse processo, mostrando cada uma das etapas, que lá na ponta vai culminar com o armário da Adriana ajustado, provavelmente alguns desapegos, provavelmente alguma coisa que ela precise colocar para dentro, mas que a gente entenda esse processo como um todo, que acho que muita gente tem curiosidade e realmente muita gente se identificando com o que está acontecendo. Hoje é nosso terceiro episódio, as coisas estão acontecendo, a Mari e a Adriana estão trabalhando pra caramba, e aí até conectado com o que eu falei sobre esse processo e lá na ponta o que a gente vai ver, a gente tem escutado algumas pessoas trazendo feedback, que legal, como que está sendo legal acompanhar, e as pessoas que são ansiosas, assim como eu, querem muito, perguntam muito sobre, tá bom, quando a gente vai começar a ver roupa e tal? E aí, eu acho que é legal a gente começar, antes de falar sobre o que a gente vai ver hoje, falar sobre isso, porque esse é o X da questão, na verdade, né? Eu acho que quando o Scambi resolveu fazer essa ação e queria se conectar com uma consultora de estilo, a gente não queria se conectar com qualquer consultora de estilo, a gente queria se conectar com alguém que acreditasse naquilo que a gente acredita. E aí, acho que quem acompanha o Scambi sabe, a gente fala muito que a gente não tem regra, que a gente, por mais que seja legal entender sobre tendência e tal, não é sobre isso, né? Então aqui, a gente não fica falando de regra, não, tem que fazer isso, você tem que ser sustentável, tem que fazer isso. Não, a gente acha que as coisas acontecem, cada um tem seu tempo e cada um tem sua forma. E é muito difícil encontrar alguém que se conecte, uma consultora de estilo que se conectasse. E foi quando a gente conheceu a Mari, que tem super essa conexão, porque a Mari não é qualquer consultora de estilo, fica a dica para quem está escutando. Ela é uma consultora de estilo especial, top, e que realmente não tem essa coisa das regras. E tem um trabalho muito grande que ela faz para chegar lá na ponta do iceberg, que é olhar a transformação do armário e olhar que, de repente, a Adriana deixou de usar X e está usando Y, e que a Adriana está diferente, mas é muito mais do que a roupa que ela está usando, né? Tem um trabalho por trás. E aí, então, assim, pessoal, assim como eu, segurem a ansiedade, porque é um processo e tem um trabalho muito rico por trás para chegar lá onde tem que chegar, né? E eu acho que essa de fato é a riqueza e o que faz a Mari ser única, especial e o trabalho dela ser diferente. Então, dito tudo isso, Mari, complementa aí para o pessoal falando falando um pouco sobre isso, o que a gente vai ver aí ao longo da jornada. Vamos, vamos. E olha, é uma ansiedade também de várias clientes assim que eu já tive, né? Porque fica assim, nossa, mas que horas a gente vai falar de roupa? Que horas a gente vai falar de roupa? Mas o ponto para mim, né, como você estava falando, é assim, se a gente quer se desprender das regras, né? E se a gente quer trazer uma referência mais interna, a gente precisa então trabalhar para construir essas referências internas, né? Então não tem como pular e acelerar tanto a fase investigativa, né? Que é onde a gente está fazendo esse estudo, porque senão depois a gente quer traduzir em roupa, mas assim, se eu nem entendi o que é, como é que eu vou traduzir? Né? É muito difícil. Então, eu peço para vocês assim um pouquinho mais de paciência. Hoje a gente já vai falar de roupa. A gente, né, como a Bel falou, teve bastante coisa que aconteceu aí desde o último episódio. Então, a gente fechou as duas primeiras etapas, que foi a investigativa e a teórica. A Adri já está na prática, a gente vai falar disso também mais para frente. Mas hoje a gente vai falar então dessa primeira metade. Né? Então, Mari, como que é aquela frase? Confia no processo, né? confia Confia no no processo. processo. É isso. E sabe uma coisa? Eu estava conversando com uma pessoa que veio dar feedback, que legal, tô adorando e tal, né? E eu falei que tem muito assim, a maioria das consultorias que a gente vê por aí, que são as mais rápidas, são a história do dar o peixe, né? Olha, tá aqui o guia, você usa isso, você faz isso, meio que os sims e nãos e tal, né? E aqui eu falo muito que você ensina a pescar, né? É Então, isso. assim, é,
É isso, pessoal. Vamos ver, Mari. Não quero que a consultoria acabe e a Adri fale assim, e agora? Eu só sei usar as roupas que a Mari montou comigo, não sei fazer nada Tem um novo. guiazinho colado lá sei lá onde, que ela só vai. Não, não é isso. Muito bem, muito bem. Mari, Dri, a bola está com vocês, a bola está com você, Mari. Vamos ver aí o que aconteceu. Você passar para a gente o resumo do que está acontecendo aí, que está todo mundo curioso. Vamos, então eu vou compartilhar minha tela, porque hoje tem imagens que a gente quer trazer. Eu vou comentando um pouco de como tudo aconteceu. Dri, o que você quiser complementar, comentar, fica à vontade. Então, peraí, que eu já vou compartilhar aqui com todo mundo. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são imagens de um dos exercícios dessa fase investigativa. Né? E são esse exercício é o exercício de diário de looks. Então, eu pedi para a Dri, todo dia de manhã, quando ela se vestisse, para ela me mandar uma foto. Então, vocês não reparam que, né, é vida real, na casa, do jeito que tá. Então, né, Dri, ninguém vai reparar nisso, pode ficar tranquilo. Não reparei que a bagunça atrás, estava num hotel, fim de semana, enfim, das mães, né? Gente, foi aniversário da Adri no meio dessa coisa toda. Então, enfim, então aí vocês estão vendo algumas imagens, eu vou rolar para o lado também, né? E aí, assim, eu acho que uma coisa importante de dizer é que o meu papel, né, é olhar isso e entender algumas coisas que estão acontecendo ali. Então, eu vejo consistência, né? Vejo consistência de tipo de tecido, de modelagem, de cor, de sapato, né? Todos eles, né, pé no chão, não tem salto. E todas essas roupas que ela escolheu e funcionaram no dia dela. Né? Eu sei que uns dias ela amou mais, outros dias ela amou menos, mas assim, foram as escolhas dela. E meu papel não é aqui ficar julgando, né? Mas é um momento de profunda observação, né? O que está aqui? O que tem por trás? Né? E uma coisa legal de dizer também é que assim, a Adri mandou as imagens e tudo, mas a gente teve também uma conversa de aprofundamento. Então, eu pedi para ela falar mais de algumas das fotos, eu pedi para ela me contar mais sobre alguma coisa, de repente, de alguma resposta que ela deu num questionário, né? Porque é isso, não é para eu julgar e não é para eu assumir nada, é para eu perguntar tudo, fazer um monte de pergunta. É fase investigativa. Então, vou rolar para o lado que tinham mais alguns. E aí, enfim, vocês vão fazendo as observações de vocês também. Aí, eu brinquei com a Mari que aquele da bermuda jeans e a blusinha rosa era o uniforme da pracinha, hein, gente? Do parquinho com filho no verão, coisa mais triste, né? Tipo, põe uma bermuda jeans e põe uma camiseta básica. Mas é isso, mas eu não acho, né? Não vamos falar assim, não é triste, vamos olhar com carinho. É o que funciona, é o momento que você estava, né? Puxa, seu pequeno tem o quê? Tem quase 2 anos. Quase 3. Quase 3. Então, né, é um puerpério no meio da pandemia. Foi a roupa que funcionou. Então, não vamos olhar com nenhum julgamento. Aí, eu quero mostrar também um outro exercício que eu pedi para a Adri olhar fotos do passado, de momentos felizes, fotos que ela gostava, e também me escolher algumas imagens para me falar como ela gostaria de se sentir no futuro. E aí eu fiz um catado assim das coisas que ela me mandou. E são essas coisas que estão aqui. E aí eu acho que tem um comentário, Dri, que se você me permite, eu queria compartilhar, porque é um comentário que eu já ouvi de algumas outras clientes e que, na verdade, também é real para mim, assim. A Adri falou assim, nossa, eu olhei algumas dessas fotos no passado e eu me surpreendi, porque eu me vejo nessas fotos muito bonita e muito bem. E eu sei que naquela época não era a autoimagem que eu tinha. Né? E eu compartilho muito disso. Né, quando eu fiz, né, eu fui minha cliente zero da consultoria. Então, quando eu fiz todos esses exercícios eu mesma, eu também tive essa sensação. Eu falava assim, nossa, nessa época eu me achava super gorda. E aí eu olhei a foto e falei assim, gente, não era nada, né? Não era. E por que eu achava isso? Né? E aí, quando a Adri me trouxe essa reflexão, eu compartilhei com ela. Eu falei assim, nossa, você não é a primeira pessoa que fala isso, das minhas clientes. Eu tive uma sensação muito parecida quando eu fiz esse exercício. E o convite que eu fiz a ela foi assim, não vamos agora, então,
apreciar a beleza que a gente tem hoje só daqui 20 anos, sabe? Vamos começar hoje. Então, não sei, Dri, se ficou aí a sementinha para você, mas acho que é uma reflexão legal, assim, de compartilhar com todo mundo, caso vocês também comecem a fuçar aí em fotos antigas e tenham essa mesma sensação. Não, e eu acho, Mari, que para mim esse exercício, às vezes falar, putz, pegar umas fotos, umas imagens, foi muito importante, porque resgata a sua autoestima. Porque às vezes agora no dia a dia a gente está tão no piloto automático que a gente fala, nossa, né, quem sou eu? Putz, aquela blusinha. Não, olha, essa sou eu, olha a minha história, né? Eu tenho muita coisa que aconteceu, muita coisa bacana, e que, assim, como é que eu traduzo tudo isso, né? Tudo isso que eu represento em roupas hoje? Que é o que está faltando, porque se você olhar as minhas roupas, tá, estão funcionais, mas dizer que me representam aquelas roupas, eu não acho, né? Eu acho que está faltando um tchan, acho que está faltando muita coisa que a gente vai ver, né? E acho que foi muito legal ver, porque a Mari perguntou, a gente entrou em alguns detalhes, por que você gostou? Eu falei que eu amei meu vestido de noiva. Por que você gostou? O que tinha nesse vestido de noiva, né, que você gostou? Né? Eu falei que eu também brinquei, que eu paguei a língua, que eu nunca ia usar roupa igual ao filho. Olha eu lá de maiô com maiô igual do filho, né? Então, tem algumas coisas, por quê? Porque roupa é muito mais do que funcionalidade, ela tem aquela questão de sensação, de sentimento, do que você quer passar, né? Então, eu estava orgulhosa do filho que eu tinha, estava orgulhosa do casamento da roupa, com quem eu estava casando, como estava casando, enfim. E eu acho que é isso, como é que passa esses sentimentos todos para os outros momentos do dia a dia, né? Não só esperar ocasiões especiais, né? Eu acho que isso é legal. Exato isso, Dri. E, bom, ótimo, então daí já vamos seguir, porque o ponto para mim era exatamente esse, né? A gente falou de tanta coisa, a gente conversou tanto sobre a sua história, né? Tiveram coisas que você trouxe já no episódio passado, da sua força, da sua resiliência, do seu cuidado com as pessoas, né, da alegria, do alto astral, e que quando a gente olha, né, esse diário de looks recentes, a gente não vê tanto dessas coisas. Né? E aí, eu acho que foi dentro dessa conversa que eu me lembrei, né, de uma frase que eu gosto, que é essa, né, que gente é para brilhar, e trouxe um pouco disso para a Dri, né? Dri, vamos trazer tudo isso, né, que está dentro de você, que você já tem, né, para a roupa, vamos comunicar, vamos celebrar e vamos, enfim, né, o puerpério passou, o Gui já está crescendo e agora é sua hora, né? E aí, dentro disso, eu organizei as palavras-chave que a gente conversou ao redor do sol, como um grande conceito aí que traz essa questão do brilho que a gente está querendo trazer, né? Que está lá dentro do fundo do coração, vamos trazê-lo para fora. Né? E aí, ao redor do sol, as palavras-chave da Dri. Então, intensidade... né? Então tem a ver aqui com a curiosidade dela, com a profundidade, com a intensidade que ela faz as coisas, com a competência, com o cuidado que ela faz as coisas que ela se propõe a fazer, toda a força, né? A determinação, a coragem, a resiliência, né? É uma história de vida que, enfim, a gente não vai compartilhar todos os detalhes aqui com vocês, mas, né, acho que tem um monte de coisa aí pelas quais a Adri passou e que mostram, né, que essa força está aí, assim, é muito presente. A questão da energia, né, foi uma coisa que eu acho que, nossa, quase todos os amigos, né, um dos exercícios a gente pergunta, né, para pessoas queridas e pessoas próximas, me descreve em 3 palavras. Eu acho que quase todos, ou não todos, se eu estou me lembrando bem, falaram da energia, do autoastral, da leveza, do bom humor, da comunicação, né? Então, isso, nossa, o quanto está faltando disso, né? Naquelas fotos que a gente viu no começo. E aí, por último, a questão do calor do sol, né? Do afeto, do amor, do cuidado, da presença, né? Que a Adri traz também com bastante força. Então, assim... E aí, Mari, só desculpa. Eu acho que seria legal, por exemplo, quem não está participando de uma consultoria de estilo, não está tendo esse privilégio, vamos dizer assim, tem alguns exercícios que dá para fazer. Esse de pedir para os amigos é muito legal, gente, porque a gente se surpreende, a gente acha que, o que será que aquelas pessoas vão fazer? Mas pede para os amigos mais chegados, você vai ver que vão te definir, você vai refletir, isso vai ajudar também a ver, putz, minhas roupas estão refletindo essas palavras, né? Que eu acho que é legal e te ajuda a fazer essa conexão do referencial interno e sair do referencial externo, né? Legal. Odri, Mari, na verdade, deixa eu aproveitar aqui e te fazer uma pergunta da tua consultoria. Eu entendo que cada caso é um caso, até para você falar um pouco também para quem está ouvindo, né? Cada caso é um caso, e no caso da Adri, do jeito que você foi construindo,
você chegou nisso, mas eu entendo, e você já me contou isso também em paralelo, que para cada cliente você chega nisso de uma maneira diferente, é isso, não é? É isso, é isso. Porque tem a ver com a pessoa, com a história, com o momento de vida. E vou até contar uma coisa para vocês, assim, já tive o sol como referência para uma outra cliente minha também, mas aspectos totalmente diferentes. Então, assim, mesmo quando às vezes é parecido, não tem como ser igual, sabe? Não tem como ser igual. E aqui eu acho que é um pouco isso, Bel, é um trabalho 100% personalizado, né? Não é que eu tenho aqui um livro com palavras-chave para você dar para você. Não é sobre isso, né? Não está já escrito, não está já feito, porque a gente é único e eu acho que celebrar isso, né, é tão parte do meu trabalho, né? Quando a gente fala de autenticidade, a gente fala disso, né? De celebrar aquilo que faz da gente quem a gente é, único, né? Que não tem outro exemplar aí no planeta Terra. Então, sim, é um mergulho bem profundo, assim, da minha parte, de realmente entender e tentar sintetizar de alguma forma, né? Porque daí é esse, né? Então, por exemplo, esse aqui, esse slide é o produto final da fase investigativa. Obviamente, ele foi muito conversado com a Adri, mas aí ele que dá o start na etapa teórica, que é a tradução de tudo isso em roupa. Bom, então, o produto final, né, como a gente falou, foram as palavras-chave, e aí a gente encerra a fase investigativa e a gente entra na fase teórica, que é a tradução dessas palavras-chave em roupa. Como que eu apresento essa tradução para as minhas clientes, né? E não foi diferente no caso da Dri. Eu apresento um mapa de estilo, né? E por questões didáticas, esse mapa de estilo eu divido nesses 6 temas que vocês estão vendo aí. Então, tecidos e caimentos, modelagem e silhueta, cores, estampas e texturas, sapatos, acessórios e entorno.